Glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Deus é o seu Pai. Você tem consciência disso? Amém. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos tornou filhos, teus filhos amados. Como filhos amados, nós temos o Espírito, o selo do teu Espírito, que habita em nós, que nos ensina todas as coisas, que nos lembra de todas as coisas. Obrigado pelo Espírito Santo, que é o nosso líder, o nosso mestre, o nosso ajudador, que ilumina o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, nesta noite, o Senhor demonstrando a sua palavra, o poder da sua palavra, nos ensinando, nos corrigindo, nos admoestando, fazendo conforme a tua vontade, alinhando o nosso coração e mente ao teu propósito e à tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, que cada mente seja tomada cativa à obediência do Espírito Santo e da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja salvação. Em nome de Jesus, que haja manifestação dos dons do Espírito Santo. Haja cura, haja milagres, porque Tu és um Deus de milagres. Nós cantamos que Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus todo-poderoso, criativo. O Senhor traz à existência as coisas que não existem. E o Senhor pode trazer à existência. O Senhor pode aniquilar sofismas e aniquilar toda a altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. E em nome de Jesus, cada mente seja subjugada, cativa à obediência de Cristo, da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz, irmãos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, equipe. Deus é bom. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Nunca. De repente você está se sentindo abandonado aí, Ele nunca. Ele é um Pai fiel. Amém? Ele nunca. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Sabe, conversando na roda dos esclarecedores, com alguns irmãos esclarecidos na fé, testemunhando o que é que a palavra da fé fez, faz, está fazendo na vida deles. E é bom, como a gente é impregnado de fé, como a gente vive a fé, como a gente ouve sobre fé. Eu aqui agora pensando sobre isso. Nenhum ministério como o Verbo da Vida, Igrejas Verbo da Vida, você vai ouvir tantos falar sobre fé como na Igreja Verbo da Vida. Não é verdade? Aqui a gente fala de fé o tempo todo sobre fé, como é que a fé funciona, mas muitas vezes a nossa mente não consegue absorver isso, entender como é que funciona. E sabe que é interessante que nessas conversas, mesmo por mais que a gente já entenda algumas coisas sobre fé, quando a gente tem um bate-papo sobre fé com alguns irmãos, dando testemunha de como a fé funcionou na vida dele, o irmão estava compartilhando como é que a fé funcionou na vida dele em determinado momento. Ele teve que fazer algumas mudanças, teve que tomar algumas decisões, e de repente ele tinha uma previsão de gastos para um período, mas de repente essa previsão não pôde ser cumprida porque ele gastou além daquilo que precisava, porque ele foi movido pela fé também, e graças a Deus que o Senhor nunca nos abandona, e o supriu. Mas o supriu da seguinte maneira, e quando ele falava essas coisas, eu estava lembrando que o Espírito já estava ministrando sobre essas coisas para mim, no decorrer dessa semana, sobre a gente crer, declarar, acreditar no poder da palavra de Deus. E ele compartilhando que, de repente, a pressão financeira chegou sobre a sua família, sobre a sua vida, e ele estava ali com os boletos vencendo para pagar, uma quantia alta até, e ele, como é que ia pagar isso? Mas ele, pronto, sou da fé, ele preferiu ficar calado. A esposa perguntou para ele se ele estava bem, o que estava acontecendo. Ele falou, não, eu prefiro ficar calado.
Não vou falar nada sobre esse assunto, não. Porque se eu falar, eu vou falar negativo, eu vou falar sobre a falta, vou falar sobre a escassez, né? No pensamento dele. Então, não ia falar sobre isso. Mas, de repente, veio aquela nota de pegar ali os boletos e jogar ali, não sei se era em cima da mesa, se era no chão. Glória a Deus! Contas pagas e dinheiro sobrando! Aleluia! Os da fé são doidos, né, irmão? E ele começa a dar glória, contas pagas. Não declarou o que estava vencendo, nem o que estava faltando, mas declarou a sua fé em Deus, de que aquelas contas seriam supridas, de que aquelas contas seriam pagas. Quem não é da fé, quem não estuda no Rema, não entende essas coisas. Às vezes até quem estudou no Rema ainda está meio capengando, ainda não conseguiu. É por isso que a gente repete as mesmas coisas, até que a palavra entre no seu coração e você comece a crer de fato, de verdade, que funciona. E é interessante porque só quando a gente passa por experiências iguais a essas e a gente começa a crer e a declarar e experimentar o sobrenatural de Deus, é que a gente vai começar a acreditar. E eu falei assim, pensando nesse testemunho do irmão, eu falei, rapaz, minha fé tem que aumentar mais ainda. Porque uma coisa, irmãos, é o seguinte, você está com a conta bancária cheia, completa, aí minhas contas estão pagas e dinheiro sobrando, porque você tem uma conta bancária suprida e você sabe que vai dar tudo certo. Você tem visivelmente ali que vai dar tudo certo. Outra coisa é quando você não tem um centavo lá na conta bancária, nem sabe de onde vai extrair esse dinheiro, e você vai ter que exercer fé e declarar e crer que o Deus traz à existência as coisas que não existem pelo poder da sua confissão de fé. Aí é diferente. Quando você está passando pela pressão, pela situação. E o maravilhoso é você ouvir um testemunho não de derrota, mas um testemunho de que deu certo, de que funcionou e que se manifestou de maneira sobrenatural. Aleluia! Aí me veio esse texto aqui de Isaías, irmãos, para a gente entender como é que se ativa o sobrenatural. Aleluia! Muitas vezes a gente está ouvindo uma voz de comando de um ministro, de um profeta, de uma palavra, e a gente fica ali meio emperrado, meio resistente, meio no carnal mesmo, né? Sem querer dar aquele passo de fé. Isso é emoção, isso é empolgação. Então viva a sua carnalidade, mas você não vai poder usufruir disso, porque você está vivendo numa mente natural. E para você ativar o sobrenatural, você precisa obedecer ao Espírito Santo e fazer coisas que são loucas aos olhos comuns, aos olhos naturais. E só quando a gente realmente resolver praticar, é que a gente vai experimentar da manifestação do poder de Deus. Aleluia! Então, quem estuda no Rema não tem mais direito de duvidar. Não tem mais direito de criticar. Aleluia! Quem estudou a palavra da fé não tem mais esse direito. Você é indesculpável agora. Você tem que viver a vida de fé. Olha Isaías 55. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel. Como é verdade a palavra de Deus, irmãos? Almeida Corrigida Fiel, Isaías 55, o verso 8. Interessante, né? O irmão falando. Aí eu e minha mulher pegamos junto e começamos a cantar e dançar e celebrar sobre aqueles boletos que estavam vencendo, que iam vencer. Senhor, obrigado por essas contas pagas. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essas contas pagas. Aleluia. Não falou para ninguém, não comunicou a ninguém. O pastor dele perguntou, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. O aluguel está vencendo. E aí, está tudo certo? Está tudo em paz. Aleluia! Amém? A fé, a confiança é no Senhor. Não é no homem. Se você tem um recurso natural, se você está recorrendo ao homem, então isso não é fé. Amém? Você está confiando no homem. Aleluia.
Olha só, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Se você ficar limitado na sua mente natural, você não vai usufruir do sobrenatural. Não é verdade? Se você ficar limitado no teu campo de atuação, que é o campo natural das coisas, você não vai usufruir do sobrenatural. Você não vai ativar o sobrenatural. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos, são mais elevados. Pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Aleluia! Pensa no que já está disponível nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senão a palavra de Deus seria mentirosa. E o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: eu sou abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É loucura, não é? Você está declarando sobre algo que naturalmente não é possível. Mas por você declarar, por você confiar, por você crer, você ligou nos pensamentos do Altíssimo. Você se ligou na mente de Deus. E aí vem a existência e vem a manifestação daquilo que naturalmente não seria possível. Então os caminhos do Senhor são mais elevados. Os nossos caminhos são limitados. Vai apenas no campo da razão, do visível, dos sentidos, daquilo que estamos vivenciando no natural. Os meus pensamentos são mais elevados. Amém. Aleluia. É simples assim. É simples assim, mas muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar com essa simplicidade do que está escrito, com a sinceridade do que está escrito, do que Deus está falando através do profeta Isaías. Os meus pensamentos são mais elevados. Os meus pensamentos a teu respeito são mais elevados do que os seus próprios pensamentos, do que você está pensando de si mesmo. Eu penso a teu respeito um pensamento mais elevado do que você pensa a teu respeito. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aquela cantora Lady Gaga estava passando, chegando num lugar lá de shows, e tinha uma cristã evangélica, deve ser isso, e falou para Lady Gaga: Lady Gaga, você vai para o inferno. Lady Gaga estava passando, voltou, pegou ela assim, na cabeça dela, deu um beijo na boca dela e disse: você vai comigo. Chocante, né? Aí eu e a Jussiane conversando sobre isso. Sabe por quê? Porque isso é religiosidade. Esses não são os pensamentos de Deus a respeito de Lady Gaga. Os pensamentos de Deus são mais elevados a respeito de Lady Gaga. Deus olha para Lady Gaga e fala: Lady Gaga, a sua vida já foi comprada pelo precioso sangue do Cordeiro. Você é minha filha amada. Quem tem a mente da fé, a mente renovada pela palavra, não tem uma mente crítica, julgadora, condenadora, acusadora. Tem a mente de Deus. Os pensamentos de Deus são mais elevados. Você está entendendo isso? Amém? Nós que somos da fé, e a palavra de Deus diz em Romanos, confere aí, salvo engano, no capítulo 12, não amaldiçoeis, abençoeis. Aleluia! A nossa boca é para abençoar. Daqui, dessa fonte, não pode sair água amarga e água doce. Só sai água doce. Só sai água que abençoa. Glória a Deus! Nós temos a mentalidade renovada pela palavra da fé. No Rema, nós somos renovados. Foi quebrada a mentalidade da religiosidade. Amém?
Então, olha só, Marcos capítulo 11, verso 22 e 24 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, essa aí foi só um parêntese para você lembrar da Lady Gaga, e você saber que quando você se deparar com uma Lady Gaga, você fala, você é uma abençoada do Senhor. O Senhor te vê como filha amada, querida, porque Ele enviou seu Filho para derramar o precioso sangue pela sua vida. Esses pensamentos são os pensamentos de Deus a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Deus não está te acusando de nada, Deus não está te condenando de nada. Aleluia! Jesus veio e falou assim, eu vim para que fossem salvos e não condenados. Aí está lá João do Trovão e Tiago, os filhos do Trovão, querendo tacar fogo na Samaria. Vamos tocar fogo naquele povo? Você não sabe de que espírito você é? Tiago e João, filho do Trovão. Aleluia! Nós estamos aprendendo, não estamos? Então Marcos capítulo 11, verso 22 diz, Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Tenha fé do tipo de Deus, nós aprendemos. Tenha fé como Deus tem. Deus fala. Deus não olhou para a terra sem forma e vazia e diz, ó que trevas, ó dor, ó azar, ó que maldição. Não, Ele olhou para a terra sem forma e vazia e disse, haja luz, haja luz, haja sementes, haja frutas. Aleluia! Tenha fé do tipo de Deus, que fala contra as circunstâncias. Amém? Amém? Não que aceita as circunstâncias e fica abraçado nos boletos, chorando e suando o nariz com os boletos. Boletos pagos. Nem precisa mostrar para ninguém que você está devendo, que você está com problema. É, irmão? Eu não estou vendo o meu semblante, pastor. Como eu estou arruinado, miserável. Não é? Faça a cara da fé. Porque Deus tem pensamentos mais elevados ao nosso respeito. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, declarando, crendo na sua oração, crede. Crede receber, telas eis. A versão Almeida do século 21 diz, crede que já o recebestes e o tereis. Então, quando nós oramos, nós cremos agora. Amém? Quando nós declaramos, já está feito. A manifestação é só uma sequência. Mas o ato aconteceu agora. Amém? Deixa eu falar em inglês para você que entende inglês. Now. Aconteceu now, irmão. Agora. Quando você orou, quando você declarou, quando você colocou diante do Senhor e você confiou, não é uma declaração vazia, de papagaio repetitivo, é uma declaração com entendimento, confiando naquele que te sustenta, naquele que te supre cada uma das suas necessidades. Aí a gente vê, irmãos, como é importante a gente estar conversando sobre fé, sobre testemunhos de fé, não de falta, de fé, de confiança da provisão do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Veja que ele fala, disser, mas crer. Ou crer é continuar crendo, continuar dizendo, continuar declarando, continuar acreditando naquilo que você disse, naquilo que você pediu, no que a palavra de Deus diz. Amém? Sabe, irmãos, eu fui visitar uma pessoa, há 2, 3 semanas atrás, no hospital. Essa pessoa estava numa UTI. Uma pessoa que eu conheço desde que ela nasceu. Ela sofreu uma queda da própria altura, em razão da embriaguez. Estava embriagado e caiu e bateu a cabeça, foi parar na UTI. A irmã dessa pessoa me ligou e pediu, ora para o fulano, ele está assim, assado, está na UTI.
Eu perguntei, qual hospital que ele está? Me diga que eu vou lá. Aí eu fui no hospital. Aí nesse hospital que eu já fui visitar, eu já orei por umas 2 pessoas por lá que estavam na UTI. Eu falei, aí chegou Satanás, uma dúvida. Nesse hospital você já orou por 2 e os 2 partiram. Aí eu me calei. Não dei vazão àqueles pensamentos. Fui lá na UTI. Era o dia que eu estava saindo da UTI. A pessoa estava lá meio grogue. Não estava consciente. Meio consciente. Mas eu cheguei e falei, olha, eu estou falando ao seu espírito. Porque o seu espírito está vivo. E o seu espírito me entende. Porque eu falo na voz. No seu espírito. E o seu espírito vai ouvir. Então ouça, você vai levantar desta cama, você vai sair deste lugar, e você vai confessar Jesus como seu Senhor, e você será salvo, e você vai ser testemunha da vida de Deus em você. Pronto, era o tempo que eu tinha para declarar sobre a vida dele, fui embora. Uma semana depois, mandaram mensagem. Olha, piorou. Voltou para a UTI. Está com pneumonia. Aí eu olhei aquela mensagem. Falei, quer saber? Não vou nem responder. Eu já declarei. Mandei o áudio dizendo que eu declarei sobre a vida dele, sobre o que eu criei. Não vou declarar negativo. Não vou fazer contrário. Não vou orar de novo. Pai, naquele dia eu fui lá e eu declarei as palavras do Senhor sobre a vida dele. Que ele se levantaria daquele lugar, restaurado. Passou depois, uma semana depois, recebo um telefonema. O telefonema não tinha a identificação da pessoa, só os números. Eu nem atender, eu falei, deve ser agência de alguma coisa, não vou atender isso não. O senhor quer um cartão de crédito? Não vou atender isso não. Aí eu resolvi atender. Atendi. Wellington, sabe quem está falando? Sou eu. Que você orou por mim. Estou aqui. Estou de pé. Recebi alta. Estou restaurado. Estou melhor do que antes. Minha pressão até está equilibrada agora. Na hora que ele falou aquilo, chega a ver aquela unção sobre a minha vida. Chega, me arrepiei. Funciona. A palavra de Deus funciona. Não é declarada de qualquer maneira. É crendo no autor da palavra. Não é fazendo repetições até por um certo tempo. Ah, mas não aconteceu. Não. Amém? Então, amados, muitas vezes nós não estamos ativando esse sobrenatural, entrando no sobrenatural, porque nós não estamos declarando como deveríamos, com fé, crendo com o coração e confessando com a nossa boca. Estamos deixando a dúvida dominar a mente? Será? Será? E não estamos ativando o sobrenatural, porque a nossa mente, os nossos sentidos, o nosso intelecto, vai sempre olhar no campo do natural, no campo dos sentidos, no campo das nossas limitações. E é nessa área dos sentidos onde Satanás atua, onde ele governa. Ou você não sabe que esse mundo jaz no maligno e ele é o Deus deste século, e ele cauterizou a mente dos incrédulos, não a sua mente, porque você tem a mente de Cristo, você tem a mente renovada na palavra. Aleluia! Mas aí a sua mente pode hesitar, não é isso? E você pode ficar em dúvida. E se você entrar nesse âmbito do diabo, você não vai usufruir do que Deus tem. Então você precisa ativar sua fé, ver além do natural,
como o irmão que estava olhando para os boletos, mas não estava parado nos boletos. Ele estava declarando que aqueles boletos seriam pagos, seriam investidos. Eu olhei para aquela pessoa, ele estava ali meio grogue, não estava nem me reconhecendo, estava com os olhos meio fechados, nem me entendendo, mas eu estava crendo que as palavras que estavam sendo ditas estavam alcançando o seu coração, atingindo o seu espírito, e dentro do seu espírito ele iria ser levantado. Amém? Então, se você não renovar a sua mente com a mente de Cristo, você vai sempre ter uma mente racional, uma mente carnal, uma mente natural, limitada no campo natural dos seus sentidos, naquilo que a letra, a teologia explica, tenta explicar, tenta ensinar. Mas os da fé, eles estão aqui para viver o sobrenatural, viver o que a palavra de Deus nos assegura. Amém? Assim como a confissão positiva ela vai trazer a realidade para nós, a confissão negativa vai trazer a derrota. Se você está confessando a manifestação da derrota, você está declarando a supremacia de Satanás. Você está colocando Satanás acima da palavra. E a palavra é superior a qualquer coisa. Amém. Jesus está muito acima. Satanás é criatura. E o fim dele já está escrito. Leia Apocalipse. Vá ler Apocalipse. Já está escrito o fim dele. Então, Deus está muito acima. Então, se você ficar falando a condição natural, os seus sentidos, o que você está passando, você vai estar glorificando é Satanás. Você vai estar exaltando é o diabo na sua vida. Se você está falando, não, o diabo está me impedindo disso. Então, é isso que você vai viver. Porque você está crendo mais no que o diabo está fazendo na sua vida do que no que Deus pode fazer na sua vida, do que o que a palavra de Deus diz sobre você. Não é assim? E você vai eternizando isso na tua vida. Então, se você diz que ele que está te bloqueando, se ele que está te deixando doente, essa é uma declaração de quê? De derrota, é uma declaração de fracasso. Você está concordando com Satanás. Você está glorificando o seu inimigo. E nós estamos aqui para glorificar a Cristo. Amém? Glorificar o que o Senhor já fez em Cristo Jesus. Então, lembramos disso, uma confissão errada glorifica o diabo. Glorifica o seu inimigo. Lembra disso? Amém? Se você faz uma confissão errada, você vai glorificar o diabo, você vai dizer que a sua vida está destruído, está um fracasso. E você vai se manter nessa mentalidade de servidão do diabo. É ou não é assim? Enquanto você fica meditando na derrota, meditando no fracasso, meditando na falta, você a cada dia mais toma posse disso na sua vida. É isso que você assume para você, se você estiver nessa mentalidade. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mentalidade, estar conversando com pessoas que falam sobre fé, testemunho de fé, de vitória, de que venceram, que romperam, que alcançaram. Aleluia! É sobre esse bate-papo que a gente tem que estar envolvido, para a gente estar sendo edificado na nossa fé. A nossa confissão, ela faz crescer a nossa fé. Na medida que nós declaramos, nós vamos tomando posse disso em nós, assim como nós vamos tomando posse do que o inimigo está falando, se você declarar o que é negativo. Bom fez esse irmão que ele falou assim, fiquei calado, não quero falar. Não fala o que está acontecendo, fala o que você está passando, não quero falar, não vou falar, porque eu vou estar dando margem, eu vou estar liberando palavras para trazer o dano para a minha vida. Você pegou essa? Aleluia! Então você não precisa ficar compartilhando sua sofrência com ninguém. Amém? Você não precisa ficar buscando alguém que entre em comum acordo. Quer que eu concorde? Mamadinha falava para o apóstolo, quer que eu concorde com você? Amém? Porque quando você está falando, declarando isso, você está chamando alguém para concordar, né? Concorda comigo que eu estou vivendo. Entende, amado?
Aí pessoas, por não entender isso, acham que somos insensíveis. Não, nós estimulamos, incentivamos você a desfrutar do sobrenatural, a viver o sobrenatural, a experimentar o sobrenatural, a crescer, a ser esticado, a avançar, a correr a carreira que lhe está proposta. Para você galgar posições, você precisa estar posicionado, você precisa vencer os seus limites. Se você está sempre alguém te arrastando, quando você vai romper? Quando você vai estar pronto? Não é o seu intelecto, não é a sua capacidade mental, não é a sua capacidade de argumentação, não é a sua inteligência, amado, que vai abençoar e que vai suprir outra pessoa, não. É a sua experiência de fé, é a sua experiência com o sobrenatural, é a sua experiência com o poder de Deus na sua vida. É isso que te forja, é isso que te fortalece. Amém? Então, por meio das suas palavras é possível você dar a Deus ou a Satanás o domínio sobre a sua vida. Você pegou isso? Deixa eu mostrar para você na palavra que é assim que funciona. Nós já lemos, conhecemos de qual é esse texto, e de repente a gente não pensa que é assim. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim ou não é? Ativou o sobrenatural ou não ativou o sobrenatural? Ativou o sobrenatural. Você creu com o coração e você confessou com a sua boca Jesus como o seu Senhor. Mudou o seu dono. Sobrenaturalmente isso foi ativado na sua vida. Você recebeu uma nova natureza. Você entrou no reino dos céus, você agora está em comunhão com o Espírito de Deus. O sobrenatural foi ativado a partir da declaração que você fez, mas primeiro você creu com o coração. Não foi uma declaração de qualquer maneira, não é assim? Às vezes tem pessoas que por pressão, elas confessam Jesus, deixa eu confessar Jesus logo para me livrar desse crente que está me perturbando. Mas quando a pessoa faz uma confissão crendo, realmente eu preciso de Jesus. Realmente só Jesus pode mudar a minha sorte. Eu preciso que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu creio e confesso. Jesus é o Senhor da minha vida. E aí então, instantaneamente, será salvo. Ativou o sobrenatural. Tão simples é ou não é, irmãos? E muitas vezes a gente fica ali, será que é? Será que funciona? A gente precisa de ver outros testemunhos, de outras coisas, para a gente começar a acreditar que funciona. Funciona para qualquer área da sua vida. Então, quando a gente confessa Jesus, Ele passa a ter autoridade sobre nós e passa a governar a nossa vida. Amém? E da mesma forma, quando você vai confessar a habilidade de Satanás em estar te atrapalhando, que ele é o Deus deste século, ele vai começar a exercer domínio e confusão na sua vida. Ele vai começar a exercer influência na sua vida. Se você está declarando, o diabo está me atrapalhando, o diabo está trazendo doença para mim, o diabo o diabo é sujo, pastor. Pastor, se eu vi um diabo é sujo, me atrapalhou lá. Então, você está confessando o que ele está exercendo sobre a tua vida. Você está comigo, irmão? E o Senhor nos deu autoridade, no nome de Jesus, Ele nos deu a sua palavra para a gente desfazer as obras do diabo. Crendo com o coração e declarando com a nossa boca. Mudando as circunstâncias, mudando as influências sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios. Vai mudar. Em nome de Jesus, eu mudo agora. Amém? Quando eu creio com o coração, no poder e na autoridade que está sobre a minha vida. Amém? Então, se você ficar declarando o negativo que o diabo está fazendo, o que o diabo está aprontando na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu corpo físico, é isso que você vai colher. É isso que vai se manifestar. É aí que você está ativando o reino do Espírito contra você. O reino espiritual está vindo contra você, mas o reino de Satanás, e não o reino do governo de Deus. Quando você declara, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Amém?
É Ele que governa a minha vida, é Ele que governa as minhas emoções, é Ele que governa o meu corpo, é Ele que governa o meu espírito, é Ele que governa os meus planos, os meus projetos, é Ele que governa a minha vontade, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha mente, Ele é o Senhor das minhas decisões, Jesus é o meu Senhor. Satanás, você não tem direito nenhum de estar aqui, porque Jesus é o meu Senhor. Ele comprou minha vida, a minha vida pertence a Ele, com o precioso sangue do Cordeiro. Aleluia! Se Satanás te domina, você fica cheio de fraqueza, cheio de medo. Não é assim? E aí o medo vai te apavorar. Então não confesse o medo. Não confesse a dívida. Não confesse a falta. Não confesse o fracasso. Não confesse que você é um coitadinho. Porque você está concordando com o diabo. Ele é um coitadinho. Não você, não eu. Nós não somos mais, não? A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação, espírito de equilíbrio. Ei, o Senhor te deu uma mente equilibrada. Você tem uma mente equilibrada, você não tem uma mente desnorteada, não. Uma hora você está agitado para lá, outra hora você está agitado para cá, outra hora você está lá, outra hora você está lá. Não, Ele te deu uma mente de equilíbrio, uma mente equilibrada, uma mente governada pelo Espírito, uma mente governada pela palavra. Você tem a mente de Cristo. Aleluia! Aleluia! Você precisa ativar o sobrenatural com a palavra de Deus. Ei, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Amém? Querido, querida, eu sei que você pode estar passando por pressões espirituais, mentais, na sua mente, por algumas questões, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou menosprezando a sua situação. Eu estou falando que isso não lhe pertence mais. Eu estou falando que isso não faz parte da sua natureza, não faz parte da sua vida. Eu estou falando que Jesus já pagou. Ele já pagou o preço da sua vida. Ele já te resgatou do império das trevas. Você não precisa viver debaixo do império das trevas. É uma decisão sua. Amém? O medo, ele não vem do interior, ele vem de fora. É uma pressão que vem de fora. E você precisa dominar isso. Ele vem do exterior, ele vem do inimigo. O Senhor disse, eu não vos dei espírito de covardia, lá em 2 Timóteo 1,7, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu não te dei espírito de medo. Então é como o espírito, o medo é como um espírito. Então você tem que repreender no nome de Jesus. E não aceitar esse espírito de medo provocando pânico. Como no tempo do Covid, quantos foram afetados por essa pressão desse espírito de medo? Será que eu vou morrer agora? Será que vai acontecer comigo agora? Entende? E o nosso posicionamento é justamente o que? Em nome de Jesus, espírito de medo, saia! Eu resisto a você. Porque a palavra de Deus diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Então, resistir, você veja, o ativar o sobrenatural é você crer com o coração e confessar com a sua boca até que se manifeste. Não são 2 minutos confessando e querendo que se manifeste. Sabe, querido, o irmão compartilhou, naquele momento estava debaixo de pressão. E agora, como é que eu vou pagar o aluguel? E agora, como é que eu vou pagar isso daqui? Contas altas para pagar. E agora, como é que eu pago isso? Como é que eu pago aquilo? Mas aí vem essa nota. Graças a Deus por um cônjuge crente, né? Da fé. Não, vamos celebrar isso aqui agora. Dança da chuva. Pode se manifestar. Glória a Deus. Você sabe que quando você começa a crer e começa a confessar, naquele instante, o Espírito Santo vem e te dá uma nota de alegria dentro de você. Naquela hora, ele disse que naquela hora, saiu a pressão, saiu o desespero e veio o óleo fresco da unção, o óleo da alegria, ativou o sobrenatural, foi ativado naquele momento, naquele instante. Ele pagou as contas agora ali? Não, mas naquele momento ele ativou o sobrenatural. Naquele momento veio o testemunho interior, ei, está feito. Está feito,
Pastor Zelito fala que quando ele estava na pressão do começo da igreja, o Espírito Santo falou: vai lá para o parque da cidade, se deita lá no gramado e olha para o céu. Olha as aves, elas estão preocupadas? Olha para as aves, olha para os pássaros. Você entendeu? É difícil a nossa mente entender, né? Porque os pensamentos deles são mais elevados. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Então, olha, não confesse suas dúvidas. Ativa o sobrenatural, confessando o quê? As bênçãos. Confesse as bênçãos. Quando você cantar, cante com alegria. Eu sou abençoado. Sou abençoado. Pisarei em lugares que nunca pisei. Sou abençoado. Sou abençoado. Aleluia. Como o pastor Edilson de Lira compartilhou lá. Você vai estar em um lugar que você vai, assim, meu Deus, não era para eu estar aqui. Como é que eu estou aqui? Como é que eu vim parar aqui? No meio desses homens. E que construir um asfalto para eles, não, 1,5 milhão. Não, deixa que a gente resolve isso. A nossa mente, né? Como é que eu vou resolver isso? 1 milhão, não, a gente rateia aqui e está feito. Então, Deus nos coloca nesses lugares, com pessoas que já têm as habilidades, os talentos para resolver os problemas que você acha que seriam seus e não são. Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você olhe para mim aqui e fale assim, não, mas olha aí, você está aqui pastoreando a igreja aqui na Asa Sul, no plano piloto, né? Eu era o cara mais improvável para estar aqui para você, se eu vou contar a minha vida, do começo, do meu nascimento, da minha adolescência, da minha juventude. Você está entendendo? Porque eu reconheço que esse lugar é uma posição de honra de Deus, amado. Entenda. A gente, do verbo da vida, da palavra da fé, a gente fala isso e a gente vai aprendendo a falar, para que as pessoas não pensem que nós somos soberbos, vaidosos, arrogantes, orgulhosos. Não, nós somos humildes em reconhecer que não vem de nós mesmos, vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então ele coloca você na posição que ele quiser, para fazer o que ele quiser, da maneira que ele quiser, e quem faz é ele. E quanto mais a gente desfruta dele fazendo, a gente sabe realmente do nosso limite, das nossas limitações, das nossas capacidades. Aleluia! Ele confiando coisas grandes, grandiosas, maravilhosas, demais para o nosso natural ser capaz de realizar. Então, ativa o sobrenatural. Amém? Falando das bênçãos que pertencem a você. Quando você cantar, sou abençoado, cante com fé, crendo, amado. Sou abençoado. Creia com o coração. Faz cara de abençoado. Ainda que a sua alma esteja chorando, você, eu sou. Até que o Espírito Santo te pegue. Até que você ative o sobrenatural. Deus veja em você, Ele está com fé nisso mesmo. Faça a confissão certa. Você é um filho de Deus, você é um cristão, você é uma nova criatura. Fale disso, eu sou um cristão, eu sou uma nova criatura, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho uma nova natureza. Fale, creia em quem você é, nessa identidade que você é. Pense a respeito disso. Eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Nunca me abandona, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Aleluia! Então, amado, não é só quando você está na pressão que você vai cantar assim, Deus é o meu Pai. Não, canta com fé. Deus, o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu dono. Aleluia! Nós não precisamos, amado, nos humilhar diante de homens, não. É diante dEle. Crendo, confessando aquilo que somos nele. Aleluia! Então, em nome de Jesus, se recuse a ter medo, a ter dúvidas.
das situações que estiver passando. Em nome de Jesus. Amém? Pare de falar a linguagem do diabo. Fale a linguagem de Deus a teu respeito. Amados, sabe de uma coisa? Rema está aí. Centro de Treinamento Bíblico Rema está aí. Quem estudou no Rema sabe que Rema mudou a mentalidade, mudou a sorte, mudou a sua forma de ver as coisas. Quem estudou no Rema fala, foi um divisor de águas, todo mundo fala isso. Sabe, irmãos, Deus está aí, estendendo os seus braços, estendendo suas mãos para te acolher, para te alcançar. Estude, meu filho, estude no Rema. Como Edilson de Lira falou, você está querendo o bolo pronto, ele está dando a farinha de trigo, está dando os ovos, está dando, entendeu? Você vai ter que preparar esse bolo, querido. É você, é a sua parte. Mas a gente está querendo que Deus faça tudo prontinho, bonitinho, apareça um anjo. Eis que te digo, tu vai estudar no Rema esse ano que vem. Tu vai se graduar, não é? E ele está falando, ei, 30% agora para você. Estou dando 30%, hein? Você está entendendo aqui na mentalidade do Espírito? A gente estava falando sobre isso. Olha, quando a pessoa vinha evangelizar você, te dava um folhetinho. O que acontecia? Tem aqueles que recebem, que leem. Eu era um daqueles que liam. Todos os folhetinhos que me davam, eu lia. Os caras vinham com Hare Krishna, eu lia Hare Krishna. Vinha com Buda, eu lia Buda. Vinha com o Evangelho, eu lia. Aí tem aqueles que eles te dão o folhetinho, ele pega assim, jogando fora a semente, a resposta, a palavra, que é a resposta para a sua oração, que vai te conduzir para a salvação, que vai te conduzir para o que Deus quer. Você está ligado? Aí vem o irmão, olha, escola itinerante agora, hein? Em Brasília, só vem a cada 3 anos, aproveita. Né? A cada 3 anos chegou a escola de ministro para você se aprofundar mais, ter participado das unções ministeriais da diretoria, dos caras que já estão lá, numa visão mais ampliada do que a nossa, e eles vão compartilhar essas coisas conosco, pela unção, pelo Espírito. Sabia, querido? Você sabia que no Rema são compartilhadas pela unção? Não é pela informação? Porque não dá tempo de você processar tudo aquilo que você aprende nos 2 anos. Mas é a unção compartilhada. É o Espírito Santo te ensinando, depositando dentro de você, para depois aquilo lá vai se manifestar na sua vida. Amém. No momento de necessidade, aquelas unções da qual você teve participação nas aulas do Rema, você vai ver que aquela unção que foi depositada no seu espírito, depois ela vai se manifestar. Eu estou falando só para quem é espiritual. Quem é natural, fique aqui, procurando algo que vale informar a sua mente, a sua letra. Mas quem é espiritual entende as coisas espirituais. O download está sendo baixado. No momento certo ele será ativado. E o programa vai girar. Amém? Na necessidade, o programa ele vai executar. Execute agora. E ele vai trazer a lembrança. O Espírito Santo vai trazer a lembrança do que você estudou. Ativa agora. Lembra agora que você tem autoridade no nome de Jesus. Lembra agora da matéria autoridade do crente. Lembra agora que você é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Então, amados, Deus está estendendo os seus braços, suas mãos para nós. E às vezes nós estamos fazendo pouco caso. Porque nós não estamos compreendendo espiritualmente. Nós queremos algo que nos convença. Me convença que é assim. Quem vai te convencer é o Espírito Santo que habita dentro de você. E ele está lá gritando, pegando o teu coração, esquentando o teu coração assim, ó, chamando a tua atenção para o teu coração. Para você ouvir o seu coração. Mas a tua mente está ali, ó. Será que eu faço? E tem isso, e tem combustível, e tem a hora, e tem o engarrafamento, e eu vou sair do trabalho tal hora. Não é assim? Isso eu passei por isso. A nossa mente fica lutando contra aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas nós temos que andar no que a palavra de Deus diz para nós andar. Então eu tenho que confessar aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Se eu confesso as incertezas, são essas incertezas que vão crescendo dentro de mim e vão me dominando, e vão causando medo de avançar.
Então eu preciso confessar a palavra. Confessar as bênçãos da palavra. Me encontrar com a palavra de Deus. A confissão do seu medo, ele vai crescer se você continuar confessando o seu medo. Até dominar você. Até você ficar cheio de receio. E aí você volta àquela escravidão do Satanás. E é isso que ele quer causar, o pânico, o medo, a confusão. Então acredite na palavra. Por que funcionou com um e não está funcionando comigo? Persevere um pouco mais. Insista. Continue crendo. Continue declarando. Continue orando. Continue meditando no que a palavra de Deus diz. Continue buscando a palavra de Deus diz para você. Amém? Da mesma forma, irmãos, a gente ativa a salvação, a gente ativa a provisão material, a provisão financeira. Quando o encontramos na palavra. Olha a voz querendo sumir. Meu Deus. Mas a Bíblia diz, se você, veja como o diabo, ele te conduz aos sentidos. Aí ele coloca os sintomas, ele coloca o que você está sentindo, para você declarar o que você está sentindo. Declarar os sintomas. E a Bíblia está nos dizendo que Jesus, pelas feridas de Jesus Cristo, nós fomos curados. Aí eu preciso ativar o sobrenatural nessa área. Então eu preciso declarar o que a palavra de Deus está dizendo, que Jesus já resolveu esse problema da doença. Ele já levou sobre si o problema da doença, ele já morreu, ele já ressuscitou. Então eu preciso acreditar nisso, Jesus ele já levou a doença. E ainda que os sentidos estejam ali onde o diabo está querendo te prender nos sentidos, você continua crendo, você continua declarando, você não concorda com o que o diabo está falando, você não concorda com o que os sentidos estão te apontando. Amém? É fácil, é a gente lembrar de que da mesma forma como nós cremos com o coração, Jesus como nosso Senhor, confessamos Ele, se manifestou o sobrenatural na nossa vida. A nossa natureza foi transformada. A nossa natureza mudou, irmãos. Então, da mesma forma, quando nós declaramos a nossa natureza física, se está com um problema físico de saúde, vai mudar. Vai se manifestar. Amados, se Deus mudou a nossa natureza, quem éramos? É ou não é? Éramos filhos das trevas, filhos da ira, filhos da desobediência que a Bíblia diz. Éramos filhos da ira. Mas claro, para você que já estudou no Rema e que não estudou e que vai entender isso, éramos filhos do diabo, irmãos. E por uma confissão de fé, o Senhor mudou a nossa natureza. Tirou a natureza do velho homem, da velha criatura de pecado e colocou uma nova natureza, a natureza de Deus agora em nós. O Espírito de Deus agora em nós, por uma confissão. Se Deus foi capaz de mudar a nossa natureza espiritual, quanto mais a física. Aleluia! E se você passa por uma questão de pecado, você pecou, você errou, você falhou, e aí o diabo vem te acusar, você é um pecador. Não. Está escrito, 1 João, capítulo 1, verso 9, se eu confessar o meu pecado, o Senhor é justo, Deus é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda iniquidade. Quem me perdoa é Deus, quem me purifica é Deus. Eu não preciso deixar o diabo ficar martelando na minha cabeça, tu é um pecador, tu pecou naquele dia, você pecou, você pecou. Não, Satanás. A palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo. Eu já sou perdoado. Eu já sou purificado. Eu não preciso aceitar a sua acusação, a sua condenação. No momento, instantaneamente, quando eu falei para ele, eu confessei e deixei, pronto. Eu já posso estar diante dele justo, como se nunca tivesse pecado, porque ele não se lembra mais dos meus pecados. Porque ele é fiel e justo, ele não se lembra mais, ele não me vê mais como um condenado, ele me vê como um filho limpo, purificado, que tomou banhozinho e trocou a fraldinha.
que está cheirosinho de novo. Aleluia! E aí você não precisa ficar debaixo da mentalidade do pecado, se sentindo um pecador miserável, porque você mesmo não tem como mudar essa condição, você mesmo não tem como mudar essa natureza, mas Deus mudou a sua natureza. De injusto Ele te tornou justo. De filho das trevas Ele te transformou em filho da luz. De pecador Ele te tornou justo, santificado. Aleluia! Dos teus pecados eu não me lembro mais. Que pecado? Não me lembro mais. Os meus pensamentos são mais elevados do que os seus pensamentos. A mente humana está acusando, está condenando, porque saiu no noticiário que você pecou, que você errou. A mente humana continua te acusando, continua nas redes sociais. Olha lá, pecou, condenado. E Deus falou, eu já te perdoei. Dos teus pecados eu não me lembro mais. É eu quem te justifico, é eu quem te santifico, é eu quem te purifico, é eu quem te curo. Oh, glória a Deus. Deixa que fale, que digam, deixa para lá. Deus tem os pensamentos mais elevados a teu respeito. Aleluia. Então o diabo, ele fica colocando essa caraminhola na cabeça para impedir você de congregar. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns nos últimos dias. Amém? Foi dado o recado. Semana que vem tem culto. Entende, irmãos? Como a gente se apossar dessa palavra, ativar o sobrenatural na nossa vida e já usufruir instantaneamente daquilo que é nosso. Você pode ter se irritado, falado asperamente lá com o frentista, com a pessoa que estava no trânsito, né? O cara te deu uma fechada, o cara fez que ia para um lado e foi para o outro, e você se irritou, ficou bravo, xingou o cara, queria jogar até o step na cabeça dele. Você viu aquele videozinho das duas irmãs que entraram na carne e começaram a bater o carro um no outro? Às vezes tem crente que é assim, porque não lembra que é filho de Deus, não lembra que a mente está renovada, não lembra que a mente é de Cristo. A mente de Cristo agora. Eu sou Jesus Cristo agora. Amém? Os pensamentos de Deus a meu respeito são mais elevados do que o seu pensamento a meu respeito, às vezes. Sabia? Deus está pensando bem de mim, Deus está pensando bem de você, e às vezes o irmão está pecando porque está pensando mal a teu respeito. Entendeu? E você já pediu perdão, já orou, já abençoou. Pai, eu abençoo, em nome de Jesus. O diabo não vai ter direito nessa vida, o diabo não vai alcançar a vida dele, não vai alcançar a vida dela. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Está desfeito toda a obra do diabo na vida dele. Vai prosperar, vai avançar, vai ser um sucesso. Aleluia! Você não tem que se calar, você não tem que se conter. Amém, amado? Crente não tem oração de picuinha não, amado. Deus não ouve oração de picuinha não, amém? É a oração do meu justo, é a oração segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Não é aquela oração, né? Tinha até não sei se é piada, colocar lá, o cara, quebra a perna dele, Senhor. Ele roubou, não sei o que lá. Não, Deus não ouve esse tipo de oração não, irmão. Deus não ouve oração para fracasso não. Aleluia! Leia a Bíblia. Está lá o profeta Balaão que foi amaldiçoar o povo de Deus. E não, eu não posso amaldiçoar esse povo aí não. Amém? Eu não posso amaldiçoar esse povo aí não. São filhos de Deus. Bate e volta para a pessoa. Você está blindado, irmão. Você está blindado, tem uma redoma do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Amém? Então você não tem que ficar confessando o pecado. Você ativa o sobrenatural e desfruta daquilo que o Senhor já te perdoou, que Ele já te purificou. Amém? E confesse isso. Eu sou perdoado, eu sou livre. A palavra diz, se eu confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar de todos os pecados e me purificar de toda injustiça. Amém? Ativando o sobrenatural pela palavra da fé, crendo com o coração, confessando com a sua boca, até se manifestar, até você ter uma nota de alegria dentro de você. Você tem aquela nota de alegria, está feito, acabou, está feito, está feito, está feito, está feito, glória a Deus, aleluia, se alegra, celebra, aleluia.
O irmão falou que ele não começou com muita alegria, vendo aqueles boletos e dançando, e com fé. Não foi com alegria, não. Mas foi com fé. Foi movido pela fé. E de repente chega o óleo da unção, o óleo da alegria, o testemunho. Ei, eu recebi o teu louvor. Eu recebi a tua adoração. Está feito. Dá uma olhadinha lá no teu extrato. Chegou. Aleluia. Não sabe nem como foi. Ei, chegou a oportunidade. Estou mandando aí para você isso aqui, ó. Chegou aqui para mim uma nota que eu tinha que depositar isso para você. Aleluia. Para você entender que quem manda é o seu Pai. Você não precisa ficar recorrendo a homens, irmão. E quando você está recorrendo a homens, a sua fé está capenga. Você não está exercitando a sua fé. Amém? Deus vai respeitar a sua vontade. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças pela sua palavra. Que ela é viva e ela é eficaz. Ela é a verdade, ela é verdadeira. A tua palavra é a verdade. Nós cremos na verdade da tua palavra. Nós recebemos a verdade da tua palavra. Nós cremos, Pai, que Jesus Cristo, Ele já pagou o resgate da nossa vida. O Senhor já transformou a nossa mentalidade, o Senhor já transformou a nossa natureza. Obrigado, Pai, que o renovar a nossa mente agora é um exercício de meditação na palavra e de confissão de fé e de declaração daquilo que temos crido. Em nome de Jesus, eu te dou graças. Então, amado, quando você cantar, cante com vontade, amém? Quando você cantar louvores ao Senhor, cante louvores ao Senhor com fé, amém? Acredite que você está cantando, acredita no que você está cantando. Você às vezes está cantando, amado, declarações de fé sobre a tua vida, amém? Sobre o que Deus tem para a tua vida. E às vezes você está cantando assim de qualquer jeito, se concentre. Traga a sua mente para esse ambiente espiritual. Traga a sua mente para o momento da adoração, para o momento do louvor. Amém? Faça uma confissão com fé. Acredite no que você está cantando, no que você está declarando. Você vai ver como o seu louvor, como a sua adoração, ela vai se tornar mais intensa. Como o Espírito vai derramar mais sobre a tua vida. Como você vai ser envolvido com o milagre, com a cura, com o poder do Espírito Santo de Deus. Como você vai ativar o sobrenatural cantando, louvando a Deus, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Amém? Com gratidão no seu coração. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus por você estar aqui sentado. Dê graças a Deus porque você não está numa UTI. Dê graças a Deus que você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Dê graças a Deus porque as suas contas estão pagas. Ele já visitou o seu dia de amanhã. Dê graças a Deus porque esse sintoma vai sair da sua vida. Vai acabar porque a cura já está manifesta. Aleluia, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já é uma realidade, ative a sua fé. Dê graças a Deus, porque você é um dizimista, você é um ofertante generoso. Dê graças a Deus, porque você tem dinheiro no banco. Dê graças a Deus, porque você tem um trabalho. Obrigado, Senhor, porque eu me levanto 5 da manhã, vou trabalhar até meia-noite, mas eu estou trabalhando. Graças a Deus. Aleluia. Dê graças a Deus, amado. Tem gente querendo trabalhar e não pode. Tem gente querendo trabalhar e não consegue emprego. Dê graças a Deus pelo seu trabalho. Muda o discurso, amado. Coloca um coração grato. Quando o diabo dizer para você que não pode, é aí que você tem que ir mesmo, é aí que eu vou mesmo. Agora que eu vou. Entendeu? O diabo queria falar para você, não, fica sentado que esse 1 centavo aí não representa nada. Não vai nem fazer cosquinha lá no gasofilácio. Aí que você se levanta. Está aqui, Jesus. Faça raiva ao diabo, faça raiva a Satanás, deixa de ouvir o diabo. Aleluia! Aleluia! Ele está falando para você, não, fique em casa, não vai para o culto não, não vai resolver não. Vá, querido, vamos, Carnona, vamos. Carnona, tu vai para o culto agora, tu vai adorar o Senhor. Quem manda aqui sou eu nessa casa. Eu sou uma nova criatura, entendeu? É o seu espírito agora que comanda. Não é mais a sua carne, não é mais a sua alma. Aleluia! Eu já usufruí dessa bênção, irmãos. Quando eu convidei uma pessoa para ir para o culto, e eu cheguei do trabalho cansado, eu falei, quer saber? Estou cansado. Aí o cara me liga e fala assim, olha, velho, não vai dar para ir hoje não. Eu falei, ainda bem. Aí eu falei, mas quer saber? Eu vou. Aí eu fui, e eu que fui abençoado.
Quando a tua carne diz não, é porque Deus quer te pegar. É aquele culto que Deus vai te pegar. Ah, não vou não. A gasolina está só no cheiro. 5,70. Vai, irmão. Quem manda em você? Hein? Quem é o teu Senhor? O seu bolso, o seu dinheiro, o natural? O dono do posto? Não. Quem é que manda em você? Você tem que dar uma resposta para ele. O diabo está olhando lá, ó, funcionou. Já sei onde é que eu pego ele. Você está entendendo? Não é assim? É, irmão. Vamos viver esse sobrenatural.